Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 94, do dia 14 de maio. Salmo 108, do versículo 6 até o versículo 13. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália sobre a Filistia, dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisará os nossos adversários. 2 Samuel capítulo 8, o versículo 13 e o 14. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. 1 Crônicas 18, o versículo 12. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 20. É uma localização possível no Salmo 60 e 108. Vamos lá. O tema diz assim, o subtópico, né? Hadade, o edomita, foge para o Egito. 1 Reis 11, capítulo 15 ao 20. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Hadade, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadade, ele forneceu alimento. O faraó acolheu bem a Hadade, ao ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali, Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. 2 Samuel, capítulo 8, o versículo 12, fala sobre despojos consagrados ao Senhor. Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque, também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. 1 Crônicas 18, versículo 11, diz assim: o rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas essas nações: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. 2 Samuel capítulo 23, do verso
38 até o 39 vai falar sobre os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Auitá, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. O exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé de Arará, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3 reis. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança. E Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Arode, Elis de Pelete, Irá, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uzate, Zalmo, Mdeaoi, Maaraí de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Ildai, dos riachos de Gaás, Abialbom de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliabá de Saalbom e os filhos de Jacém de Jonatas. Filho de Samá de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Giló, Esrai, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irã e Garebe, de Jatir e o Hitita Urias. Foram ao todo 37. 1 Crônicas, capítulo 11, do versículo 10 até o 47. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles.
Jazobeão, um aquemonita, chefe dos oficiais, foi ele quem, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois Eleazar, filho de Dodô de Aoi, um dos 3 principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Abissai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles. Mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabizel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote de Aror, Elis de Pelon, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Ilai de Aoi, Maarai de Nefotate, Elede, filho de Baaná, de Nefotate, Itai, filho de Ribai, Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, e os filhos de Azem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage de Arar, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aias de Pelon, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbaí, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, o amonita Zeleque, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Jeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias o Itita, Zabade, filho de Alai, Adiná, filho de Ziza de Ruben. Adiná, filho de Ziza de Ruben, é chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, filho de Mitene, Uzia de Asterote, Samá e Jeiel, filhos de Otão de Aroer. Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joá de Tis, Eliel de Maave. Jeribai e Josavias, filhos de Eunão, Itma, um moabita, Eliel, Obed e Jaziel de Mesobá. Os oficiais de Davi. 2 Samuel 8, do versículo 15 até o 18. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaía, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas.
E os filhos de Davi eram sacerdotes. 1 Crônicas, capítulo 18, do versículo 14 ao 17, nos diz assim: Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúza era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Mais uma vez, a mesma história, 2 Samuel 8, versículo 15, e 1 Crônicas 18, vai contar a mesma história. 2 Samuel 22, do versículo 1 até o versículo 51, vai falar para nós sobre cântico de louvor e libertação. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizavam, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva. Fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos. Diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, das alturas, estendeu a mão e me segurou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, de que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ajuda, deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, e ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto.
salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos, para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina minhas trevas. Contigo eu posso avançar. Contra uma tropa, com o meu Deus, posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei, enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvassem. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra, esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem. Saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste. Acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. E para encerrar, temos o Salmo 18. O Salmo 18, ele é do versículo 1 até o versículo 50. E ele fala para nós sobre, é um salmo para o mestre de música, de Davi, servo do Senhor, e ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou até a sua presença. Aos seus ouvidos, a terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça.
Da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou. Deslizando sobre as asas do vento, fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor de sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça. Mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque quer-me bem, me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reagirás. Reages à altura, salva os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Só até aqui. Na próxima leitura vamos continuar a partir do versículo 30. Mas já deu para perceber que o Salmo 18 é uma referência a 2 Samuel 22, onde Davi ali coloca um cântico de louvor e libertação. Amém.